Estamos iniciando mais um estudo. Luz do Evangelho é o nosso programa. É um estudo sistemático que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar o capítulo 7, em que Jesus chamou a atenção dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, Navarro, esse pobre de espírito sempre foi vamos dizer, um espinho no sapato de muita gente, porque Jesus fala que o reino do céu é para os pobres de espíritos. O que você tem para nos falar sobre essa definição de Jesus sobre os pobres de espírito? Doutor, queridos amigos, é sempre um prazer enorme estarmos aqui juntos, e estudar o Evangelho é sempre beber de uma fonte inesgotável. Nós poderíamos raciocinar em termos de mundo, né? Aqui a gente enxerga no popular, né, o famoso jargão, o mundo é dos espertos, né? Então a gente enxerga isso como sendo da mais absoluta normalidade e comum a todo mundo. E justamente o pensamento de Jesus e a orientação de Jesus nessa bem-aventurança é no sentido contrário. Porque os espertos, segundo o mundo, não são espertos segundo a ótica espiritual. E a gente acaba se deixando levar pelas espertezas no sentido de tirar proveito da vida, e quase sempre nas circunstâncias do dia a dia, do terra a terra, quando o pensamento do Senhor é outro. Pobres de espírito são aquelas pessoas que são humildes, que são simples, e nós não estamos falando aqui de falta de intelectualidade ou de falta de conhecimentos gerais. Não, nós estamos falando da pessoa que é simples diante da circunstância da vida, diante da convivência, aquela pessoa que tem uma facilidade enorme para os relacionamentos, no sentido de, ao invés de tomar, mas de doar para a pessoa. Então, o pobre de espírito para o Senhor Jesus, e que nós precisamos aprender, é no sentido de ser contrário aos interesses do mundo. Né? O mundo é dos espertos? Não. O mundo é dos espertos, mas se por esperto entendermos, aqueles que já pensam como espíritos imortais que somos. Né? É nesse sentido que a gente precisa começar a discutir intimamente, inclusive, porque é uma questão de reavaliação das nossas condutas, dos nossos valores, para a gente se adaptar à simplicidade que se pede para os espíritos no sentido de progresso espiritual. É bom lembrar que em Mateus 18, ele retrata uma passagem muito interessante, como todas que aconteceram com Jesus, em que os discípulos dele perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Olha, eu não sei se eles estavam perguntando qual seria o espírito que poderia ser o maior, tipo Cristo, né, que era um grande no reino dos céus, ou se não estava fazendo uma pesquisa para saber entre eles, né, qual que seria o maior, né, no reino dos céus. E Jesus deu um toquezinho sutil. Pega uma criança que estava ali no meio, trouxe para frente deles, colocou no meio da roda, né, e disse assim: bom, quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que se assemelhar a esta criança. E ele ainda coloca: quem quiser ser o maior, que seja o servidor, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo. Eu vim para servir e não para ser servido. Olha o que Jesus colocou para ele. Já colocou vamos dizer assim, um espinho no sapato daquelas criaturas. Porque eles achavam que ser o bambambam, ser o bom, coisa e tal, estaria lá num extremo privilégio. Jesus disse: não, bom, você quer ser o maior? Então faça como eu fiz. Num ato de humildade, que tem duas passagens do Evangelho que para mim retratam imensamente a humildade. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, e quando aquela mulher que pediu a ele para curar a filha, e ela insistentemente incomodou tanto que os discípulos disseram: ó, vamos tirar essa mulher daqui, Senhor, está incomodando. Aí Jesus olha para ela e diz assim:
Não é justo tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Nossa. Que passagem maravilhosa. Aí aquela mulher deveria, penso eu, né? Naquele momento se sentir agredida, violentada, sendo chamada de cachorrinho, deveria responder Jesus de uma maneira agressiva. E não foi o que ela fez. Num ato de extrema humildade, ela disse assim: mas os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas dos pães dos filhos. Então veja, Jesus era humilde a ponto de lavar os pés do discípulo, que naquela época só um escravo fazia isso. E aquela mulher também desceu do pedestal, foi numa maior humildade pedir a Jesus. Aí Jesus diz para ela: olha, a sua fé foi a razão da cura da sua filha, e que ficou curada por conta daquela atitude daquela mulher. Então, Navarro, esse pobre de espírito ainda tem que ser por conta da humildade. Sim, e é interessante notar que a gente vê o Senhor Jesus dando exemplos de humildade, mas ao mesmo tempo ele era firme. Então ele era firme no seu comportamento sem se deixar levar por qualquer pecha de orgulho ou de vaidade. É o que nós precisamos fazer. Tem alguma indignação também. Tem uma indignação, sim, tanto que ele cobrava. Né? Mas aí é que a questão começa a ficar interessante, porque, segundo os benfeitores espirituais nos explicam em O Livro dos Espíritos, nas duas questões 274, existe uma autoridade entre os espíritos. E ela é irresistível, e ela se fundamenta na moralidade. Então o Senhor Jesus, por ser um espírito puro, governador espiritual da Terra, ele tem a moralidade desenvolvida ao máximo. Então ele consegue ser humilde ao mesmo tempo que ele consegue ser firme, objetivo, direto. E esse tem sido o nosso desafio, né? Então quando o Senhor Jesus se apresenta para curar alguém, e a gente vê isso no Evangelho em várias passagens, perguntando: o que queres que eu te faça? Ali ele está se colocando na posição de servidor, sem perder a autoridade. Sem perder a autoridade sobre entidades espirituais, que ele poderia afastar a qualquer tempo, ou mesmo a autoridade de espírito perfeito que é, no sentido de curar a pessoa. Então o grande desafio nosso é servir como Jesus serviu, né? A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho que eu acho que cabe aqui nas nossas reflexões, quando ele fala que ele não veio para o mundo para satisfazer a sua própria vontade, mas para satisfazer a vontade de Deus que o enviou. Então é uma questão de subserviência, consciente, né? Consciente, de humildade, para servir em nome de Deus. Então, quando ele transfere isso para nós: vocês me chamam mestre e senhor, e eu o sou, e eu vos lavo pés, vocês terão que fazer muito mais do que eu tenho feito. Então, o exercício nosso, nesse sentido, é de tentar aprender a servir. E, claro, sem segundas intenções, não é verdade? E até a atitude dele com essa mulher, por exemplo, que ele falou daquela maneira tão contundente, né? Ele já sabia qual seria a reação dela. Sim, com certeza. Ele só quis dar uma lição para aquele pessoal que está do lado e dizer da fé, da humildade, né? De valorizar aquele momento. E certamente ele fez aquela colocação para motivar ali um diálogo, né? E no final culminou com a cura, porque ele sempre veio para amenizar a dor de todos nós e nos auxiliar diante das nossas reais necessidades. Aquela mulher tinha como primazia a cura da filha, então foi o que ele procurou fazer, independente do que ele questionou de imediato, mas, a bem da verdade, Jesus sempre foi um servidor, continua sendo. Porque quem luta por um ideal tem que saber que tem que estar disposto a tudo. O ideal cobra, ele exige, ele não manda recado. E Jesus veio para cumprir um ideal e não mediu consequência, culminando com a própria vida ceifada de uma maneira brutal. Mas esses pobres de espírito são ainda pessoas que têm que prevalecer na nossa vida pessoal. Sempre com humildade, porque o orgulho é complicado, não é, Navarro?
Tanto é complicado porque, como ele é nos apresentado na questão 785 do Livro dos Espíritos, que junto com o egoísmo são os maiores entraves que nós temos para o nosso progresso, né? Orgulho e egoísmo é de onde derivam todas as nossas imperfeições. E quando a gente estuda o capítulo número 7, nós vamos ver a preocupação do benfeitor Lacordaire nas instruções dos Espíritos, nos alertando com relação ao nosso relacionamento e a nossa posição aqui no mundo. Que posição? A posição de mando, a posição social, a posição política, vamos dizer assim. Ele vai nos chamar a atenção porque quase sempre nós nos deixamos levar por sentimentos que não corresponde à nossa realidade, né? Então, por exemplo, a gente é colocado pelo nosso próprio programa reencarnatório numa condição de riqueza, a gente se envaidece disso achando que é a nossa competência que está dando conta daquela posição. E é quando ele vem nos alertar justamente em relação ao orgulho. O nosso relacionamento com o mundo material, a despeito do que ensina Jesus desde há 2000 anos, tem sido muito diferente. Jesus falava, olha as aves do céu que não plantam e não colhem, olha os lírios do campo, sempre lidando com a necessidade de inserirmos a simplicidade e deixarmos as coisas correr naturalmente. Mas nós fazemos o contrário, a gente quer ter mais, e mais, e mais. E se é posição cada vez mais alta, a gente não mira os que estão para baixo, a gente mira os que estão para cima para ultrapassá-los. E a preocupação de Lacordaire nesse capítulo é justamente nos alertar, porque quanto mais a gente se esforça para se elevar, né, se exaltar, mas nós teremos necessidade de sermos rebaixados, e o próprio Mestre Jesus falou sobre isso, né, para a gente desenvolver a percepção e o sentimento da humildade. Né? Aqui a gente briga, disputa, tem as mais diversas guerras, vamos dizer assim, para se sobressair, para se elevar para os primeiros lugares na sinagoga, para os primeiros lugares nas festas, para os primeiros lugares, para os lugares melhores nas mesas das cerimônias, quando o Senhor fala para a gente sentar lá atrás e esperar ser convidado. E ele coloca no final, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa postura da gente achar que a gente é o Senhor absoluto da situação e que pode mandar e fazer o que bem entende, tudo bem, até pode, mas não deve. Porque lá na frente a gente vai analisar, como disse bem o benfeitor na Instrução dos Espíritos, o Lacordaire, se nós formos analisar da pele para baixo, nós somos iguais. Somos iguais. O sangue do rico é igual ao sangue do pobre, o músculo do rico é igual ao músculo do pobre, o osso do rico é igual ao osso do pobre. Nós não somos diferentes em nada. E depois a cor também não significa nada, porque, a bem da verdade, o que vai prevalecer é o sentimento de amor, de humildade, porque sem humildade não tem caridade. A caridade, ela é a nossa salvação, é o nosso porto seguro, e não se consegue fazer caridade sem humildade. Aquela pessoa que é rica, que é prepotente, que acha que pode e manda dinheiro para tantos lugares e acha que está fazendo caridade, não, ele está fazendo assistencialismo. Caridade seria uma outra atitude, seria bondade, indulgência e perdão. E a pessoa, para ter bondade mesmo, ela tem que ser humilde. Senão ela vai ter uma bondadezinha, mas no determinado momento ela põe as garrinhas de fora. Para aceitar a outra como a outra ela tem que ser humilde, para não fazer ali um julgamento e ditar normas para aquela criatura. E para perdoar, então, mais ainda, tem que ter humildade para não se sentir ultrajado, injustiçado e ter que cobrar. Então, a humildade ainda é o maior sentimento do homem e a maior virtude do homem, embora as pessoas tenham esquecido dessa virtude, quando ela é realmente muito importante para a nossa vida, não é, Navarro? É verdade. O senhor me fez lembrar com o seu raciocínio aquela passagem de Pilatos conversando com Jesus, né? Jesus em silêncio o tempo todo, porque ele estava diante de uma autoridade humana, né? E Pilatos
diz a ele, você não fala nada? Eu tenho o poder de te libertar, né? Queria dizer o Pilatos. E Jesus diz para ele, você não estaria nessa posição se não fosse por permissão do meu Pai. Quer dizer, então, as nossas condições aqui na Terra obedecem um mecanismo, né, que é divino, consequentemente, para nos levar à evolução e para nos levar ao burilamento dos nossos espíritos. E fica muito claro também isso nesse capítulo número 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem da mãe, né, dos filhos de Zebedeu, né, que solicita a Jesus que estabeleça, né, que se comprometa, né, que diga, que assuma o compromisso de, no reino dos céus, colocar os 2 filhos dela, né, um ao lado direito, um ao lado esquerdo. Do lado direito, João e Tiago, né, um de cada lado no reino dos céus. E ele diz para ela, você não sabe o que está pedindo, né, vocês não sabem o que pedem, né, porque sentar à minha direita e à minha esquerda é Deus que vai conceder, ou seja, através das possibilidades, através do jogo das peças aqui na Terra, para a gente burilar os nossos espíritos, porque em verdade a gente está querendo sempre o que há de melhor para nós, independentemente de quanto isso vai custar, até mesmo para os outros, né? Então é a velha disputa de posição, nós queremos posições de realce. Imagina, eu sei, é uma mãe, né? É sentimento natural querer o bem para os filhos, né? Mas querer que os filhos se sentem ao lado do Cristo, porque eles estão trabalhando com o Cristo aqui, já é um pouquinho demais. Então o Cristo está dando orientação para nós no sentido de que a gente precisa fazer bom uso das oportunidades que a gente tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu estou numa condição aqui, reencarnatória, e posso ter necessidade na outra de descer nas classes sociais ao raso mesmo, né? Para experimentar vamos dizer, a lixa da vida, aparar o meu orgulho, a minha vaidade, meu egoísmo e começar a me tornar uma pessoa mais humilde. É tanto que em Mateus 11, Jesus fala assim, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, Deus do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos doutos e sábios e as revelastes aos simples e pequeninos. Olha aqui que Jesus colocou. Ele disse, eu agradeço, o Senhor está ocultando. Mas será que Deus quer ocultar ou quer revelar? Lógico que Deus quer revelar, mas a pessoa não tem maturidade. Como você disse mesmo, você acha que se ele falasse da verdade para o Pilatos ia entender? Não acreditaria em nada. Não acreditaria. Então, Deus traz a verdade, mas essa verdade ela só vai ser assimilada por aqueles que são simples, aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes, que estão dispostos a ouvir o Senhor. Porque aqueles que se julgam grandes, inteligentes, sim, sábios, doutos, aqueles senhores absolutos da inteligência que às vezes até questionam Deus, questionam Jesus. Às vezes tem muita gente que acha que Jesus não existiu, ou se existiu foi um sonhador. Essas pessoas, elas não têm condição de receber estas coisas que Jesus veio colocar para a gente. Lógico que essas coisas seriam exatamente as palavras do Cristo, seria a verdade exarada por Ele, os seus ensinamentos. Por isso é que a gente precisa abrir o coração, abrir a mente para absorver a mensagem de Jesus, que é a mensagem libertadora. Lógico que Jesus agradeceu também porque Deus revelou aos simples e aos pequenos. Simples, aqueles que não se julgam senhores absolutos, e pequenos, aqueles que têm consciência da inferioridade espiritual e que quer crescer, progredir. Porque se também não quiser, olha, vai ser aquela colocação de Jesus, dar a quem tem e tirar de quem não tem. Quem já tem uma base recebe e cresce, quem não tem acaba se chafurdando na lama, não absorvendo a mensagem libertadora. Esse é o risco que nós corremos em função do desenvolvimento da ciência, né? Porque à medida em que... E nós vamos encontrar aquela mensagem fabulosa do Ferdinando Espírito Protetor, encerrando o capítulo 7, né? Missão do homem inteligente na Terra. Porque aqui por inteligente são tidos aqueles que têm carreiras acadêmicas dilatadas,
uma quantidade enorme de diplomas e assim sucessivamente. Nós ficamos entusiasmados com essas pessoas e elas são importantes, né, para o desenvolvimento da ciência. Mas quando Ferdinando fala da missão do homem inteligente na Terra, ele nos alerta que por mais que sejamos aqui entendidos em qualquer coisa, uma sumidade mesmo, a gente não tem o direito de se vangloriar disso. Porque o que se sabe no mundo em que nós vivemos, nesse mundo de expiação e prova, é muito pouco diante daquilo que a gente ainda tem para aprender. E aí Ferdinando vai lembrar a gente exatamente isso, né? Da instrumentação que nós temos nas mãos para fazer bom uso. Em que sentido? Ora, o Senhor Jesus apresentou o sentido para nós quando ele fala: busca antes de tudo o reino dos céus, que é o reino do Espírito, e a sua justiça, né? Ou seja, o corpo de leis que rege a vida do espírito. A ciência busca as leis que regem a matéria, que rege a matéria e tudo aquilo que envolve a matéria. E quanto mais a gente se envolve com esse tipo de conhecimento, o mais objetivo, um conhecimento mais prático ou mesmo palpável através de cálculos ou o que quer que seja, ou de experimentos, mais a gente se afasta da simplicidade para o entendimento espiritual. Das leis divinas. Das leis divinas, que tem a ver com as leis morais. A ciência busca as leis da matéria e a religião, a filosofia busca o conhecimento das leis morais, que é o que nós precisamos. Então, Ferdinando vai dizer que o homem mais inteligente na Terra, ou o bom uso da inteligência na Terra, é encaminhar outras pessoas, através do próprio conhecimento, para Deus. Fazer uso do conhecimento no sentido de enaltecer a realidade do espírito, enaltecer a condição de sermos espíritos em evolução e estamos em conjunto no teatro da vida, porque cada um está num papel que muda, até mesmo na própria existência que nós estamos, os nossos papéis mudam. E muito mais violentamente de uma existência para outra. Então, ser inteligente na Terra é pensar como espírito imortal. E nós sabemos, Navarro, que muitos espíritos inteligentes, temos até uma historiazinha de uma criatura que ele se julgava um grande cabeça, era advogado e ele só defendia as causas grandes. E a sua mãe chegou para ele e falou assim: ó, meu filho, estou muito preocupada com você. Talvez seja importante você atender pessoas pobres no seu escritório. Ah, mãe, eu tenho uma inteligência muito grande, eu tenho uma grande cabeça. Você acha que eu vou me preocupar com coisas pequenas dos pobres? Não, meu filho, mas seria bom. Você ocupa das coisas dos ricos, as grandes causas, mas também pegue as pequenas causas. Não, mãe, lá no meu escritório tem os outros colegas, os outros companheiros que fazem isso. Eu só vou me ocupar de grandes causas porque eu tenho uma grande cabeça, sou muito inteligente, não vou me ocupar com isso. Bom, para encerrar a história, ele desencarna. E o seu perispírito, de tantas coisas erradas que ele fez usando a sua grande inteligência, o perispírito foi crescendo na área cerebral. E ele ficou longos anos com a cabeça no chão, não conseguindo levantá-la. E quando ele reencarnou como um menino com hidrocefalia. E naquela época não tinha ainda as cirurgias que se coloca hoje uma válvula dentro do cérebro, dentro dos ventrículos, para drenar esse líquido para dentro do abdômen e absorver por ali aquele líquido. Então, a criatura ficava no berço durante uma vida inteira sem tirar a cabeça do berço. Eu já tive a oportunidade de ver. Era menino e uma vizinha tinha um filho que tinha uma cabeça muito grande em cima do berço. A mãe não conseguia tirar o filho do berço porque não conseguia sustentar a criança e o peso da cabeça. Então veja que essa criatura que tinha uma inteligência muito boa poderia usar a inteligência para coisas maravilhosas que fossem atinentes às propostas morais, mas ele não. Usou para uma finalidade escusa e acabou se comprometendo. Então é muito complicado a gente usar essa inteligência nossa, não é, Navarro? Sim. Precisa ter muito cuidado, não precisa? Precisa, e isso já foi nos alertado no Livro dos Espíritos, nas questões 371 e 372. Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais se aqueles que têm insuficiência mental aqui na Terra poderiam ser considerados espíritos inferiores.
E os benfeitores disseram que não, que quase sempre são espíritos muito inteligentes, mas muito inteligente mesmo. E aí Kardec volta à carga perguntando, então, por que estão nessa condição de insuficientes mentais, né, o que chamava-se de idiotia, né, na época? E aí os benfeitores dizem que é por mau uso em existências anteriores. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente acha que sabe, muito cuidado com a posição que a gente tem, que a gente enverga, porque tudo isso pode impactar muito dolorosamente nas nossas próximas experiências reencarnatórias, se não der tempo de acontecer nessa ainda, né? Então, muita humildade e simplicidade de espírito. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, o que significa bem-aventurança? É um bom empreendimento. Você tendo uma atitude, você vai ter um empreendimento bom ou ruim. E ele fala que os bem-aventurados eram pessoas que souberam fazer um bom empreendimento. Então, os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, aqueles que se julgavam os grandes, mas os simples, e que procuravam melhorar, crescer, progredir, se alinhar com as coisas divinas, esses estariam fazendo um bom empreendimento. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Justiça, verdade e amor. Quando a pessoa age com humildade, ela está a caminho de entender a justiça divina, entender a verdade que está em nível de consciência e praticar o amor. Porque sem o amor nós não vamos a lugar nenhum, não é, Navarro? Sim. Com isso chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos a presença de todos e os convidamos a participar através dos chats, tanto no YouTube quanto no canal do YouTube nosso, tanto da TV Mundo Maior. E fica o convite, né, doutor, para estarmos sempre juntos aqui estudando o Evangelho. Muito obrigado a todos e muita paz. Esse programa vai ao ar toda segunda-feira às 9h30 da noite. Assistam o nosso programa e participem conosco.